Mais uma vez aqui a gente está trazendo a Unimauro, uma aula, uma troca na verdade. E trouxemos hoje o Takahashi aqui, o André Takahashi, nosso amigo cientista social, ativista. Ele vai se apresentar melhor aqui. Mas hoje existe muita especulação sobre o que existe sobre a Venezuela, sobre vários outros países. E ele se dispôs a estar aqui para falar para nós, para esclarecer para nós que existe uma guerra híbrida, que é muito mais do que a Venezuela. A Venezuela é a bola da vez. Então apresento aqui o nosso amigo Takahashi, que vai falar aqui para nós, tentar colocar para nós mais dentro dessa aula da Unimauro. E não esquecendo que segunda-feira vamos sair os desacadêmicos da Unimauro, aqui às 14 horas, a concentração, para gente colocar. Mas ele está aqui com o Takahashi, queria agradecer muito a ele por estar aqui. Sou formado em Sociologia e Política aqui pela Fundação Escola de Sociologia e Política, turma de 2006, já faz um tempo, né? E desde muito cedo eu tenho uma prática política, um interesse por questões de geopolítica, por questões sociais, e em grande parte isso foi por causa do Hugo Chávez, né? Eu acompanhei a distância com aquela internet da época, né? E os meios de comunicação, a primeira tentativa de tomada do poder, que foi a rebelião de 4 de fevereiro de 92. Então eu acompanhei aquilo com muita atenção, porque pelo fato da minha mãe ser uma pessoa de esquerda, meu pai ser uma pessoa que veio do exército, tinha muito debate político na minha casa. Então, quando aconteceu aquele episódio assim de um levante militar, isso me chamou muita atenção. Desde então eu tenho acompanhado o bolivarianismo, né? E isso daí fez com que durante a minha militância eu acabasse entrando em contato, esbarrando nos assuntos, nas militâncias que são referentes a esse campo político aqui na América Latina. Bom, o que eu queria começar é fazer uma contextualização da Venezuela antes de falar da guerra híbrida em si, né? A crise que a Venezuela está passando agora, na verdade, ela não é uma crise que começou agora, no dia 10 de janeiro, com a posse do Maduro, ou mesmo com a eleição do Hugo Chávez e outras coisas, né? A Venezuela, ela é um país que, durante os períodos de regime militar aqui na América Latina, lá não houve um regime militar. Em grande parte porque eles passaram por um processo de uma revolta, né? Uma revolta das oligarquias locais contra o ditador anterior lá, que me escapou o nome agora. E a partir daí teve um pacto das oligarquias da venezuelana, se eu não me engano, entre 52, por aí, não me lembro agora também a data exata. Teve um pacto das oligarquias venezuelanas para garantir uma rotatividade de poder e tal. E esse pacto ficou conhecido como Pacto de Punto Fijo, né? E foi ele que garantiu uma estabilidade na Venezuela até o ano de 89. 27 de fevereiro de 89. O que acontece na Venezuela em 27 de fevereiro de 89? A primeira revolta popular contra os programas de ajuste e austeridade do início do neoliberalismo, que foi o Caracazo, né? O Caracazo foi uma revolta que teve epicentro em Caracas e se alastrou para todo o país, que foi decorrente do aumento do preço da gasolina, que desencadeou uma reação em cadeia na economia venezuelana inteira, né, aumentando o preço do custo de vida, tudo, e a população saiu às ruas, né, saqueando e destruindo o transporte público. E a repressão a esse movimento foi um divisor de águas na Venezuela. Pode-se dizer que foi em um junho de 2013 deles, mas com muito sangue, né? As estimativas de mortos nessa rebelião fica entre 300 e 5 mil pessoas. Não tem um número correto, né, de quantos mortos quantas pessoas foram mortas no Caracazo, porque muita gente foi jogada em vala comum, fossas rasas, cova rasa, tudo. Para vocês terem ideia, o grau de repressão do exército contra o Caracazo
foi ao ponto de ficar tanques do exército na frente de algumas favelas atirando a esmo, né? E o pessoal na favela atirando de volta. Teve um caso famoso de uma delegacia numa favela grande, lá o 23 de janeiro. Essa delegacia, os policiais foram expulsos delas na revolta do Caracaço e nunca mais voltaram. Essa delegacia é o centro cultural dos movimentos populares aí dessa favela hoje em dia, né? E isso foi em 89. Nesse momento a sociedade venezuelana, ela se dividiu e entre os que apoiaram o massacre e os que ficaram chocados, escandalizados e falando a gente tem que dar um basta nisso. E nesse racha pegou o exército venezuelano, que foi o grande promotor do massacre. Por quê? Porque muitos soldados desobedeceram às ordens de reprimir a população, muitos soldados ficaram indignados com o papel que o exército cumpriu nesse momento e começaram a se organizar junto com movimentos populares, principalmente das favelas de Caracas, né? E o grande articulador desse movimento era o tenente-coronel paraquedista Hugo Chávez Frias. Então, eles decidiram nesse momento que era a hora de fazer o que eles chamavam, né, a Revolução Bolivariana, a União Cívico-Militar, a Unidade Cívico-Militar, para derrubar o Pacto de Punto Firme e iniciar a Quinta República da Venezuela. Esse era o projeto deles. Derrubar o Carlos Andrés Pérez, que era o presidente da época. Então, foi em 89 o Caracaço, em 92 esse grupo achou que estava pronto, falou, temos apoio nas favelas, temos apoio no movimento social e temos soldados e armas, vamos para cima. E eles tentaram derrubar o Carlos Andrés Pérez, né, numa tentativa de golpe militar. A mídia fala como um golpe clássico, mas não foi exatamente um golpe clássico, né? Porque tinha um componente de movimento popular organizado junto com os militares rebelados que a mídia geralmente esconde, né? Fala só como se fosse uma quartelada do Hugo Chávez e tal, e eles não deu certo, eles foram presos. Não, teve uma revolta popular junto também, né? Teve articulação de outras organizações que estavam nas favelas e se juntaram nesse momento de tentativa de golpe. Eles calcularam mal a estratégia, Hugo Chávez foi preso. Né? Hugo Chávez foi preso e justiça poética, né? Um ano depois, o presidente que ele tentou derrubar com golpe militar caiu por impeachment num processo de corrupção, o Carlos Andrés Pérez. E nessa a popularidade do Hugo Chávez foi lá para cima. E porque, né, o que enxergou antes, tal, né? E não dá para negar que tem aquela coisa conservadora, né? O militar vai dar um jeito em tudo também. Então a popularidade dele foi lá em cima. Ele foi anistiado pelo presidente que foi eleito depois. Ele e todos os rebeldes, né, foram anistiados. E aí começou o processo de construção da carreira política que culminou na eleição dele, né, em 98, para presidente da Venezuela. Com um discurso muito nacionalista, centrado na imagem dele, numa figura forte que vai dar jeito em tudo, tal. A questão do militar também pegou muito. E a gente tem que entender uma coisa em relação aos militares. Na Venezuela, o militar ele tem um histórico e ele tem um papel social um pouco diferente do que os militares têm no resto da América Latina. Em grande parte porque lá era o exército libertador, era o exército de Simón Bolívar, né? E o exército venezuelano também tem ele funcionou por muito tempo na sociedade venezuelana e até hoje funciona como um espaço de ascensão social para as classes menos favorecidas, né? Tanto que a gente pode ver que o Hugo Chávez era indígena, né? Se a gente olha para ele não é um branco, ele não é um europeu, né? Ele é um mestiço. E essa é a característica que o exército venezuelano tem de vir como um meio de ascensão dos de baixo. Esse histórico de ser o exército que libertou a América Hispânica, que é muito forte, né, a terra de Simón Bolívar. E então o Hugo Chávez ele veio carregando todo esse simbolismo que o exército venezuelano tinha na sociedade venezuelana antes do Caracaço. Porque no Caracaço o exército venezuelano entrou em descrédito, todo mundo ficou com ódio do exército venezuelano, e o Hugo Chávez ele vem como uma espécie de redenção do exército venezuelano, uma reparação do erro do Caracaço, né? E os militares ficaram muito empolgados com essa narrativa também, de voltar a serem heróis,
de parar com essa imagem de assassinos e tudo mais. Então, a partir daí, a gente vê uma série de batalhas eleitorais, que eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, vou citar algumas principais, né, que são decorrentes do quê? Do projeto bolivariano. Quando o Hugo Chávez assumiu, todo mundo pensou, ele só falou aquilo tudo por causa da campanha, mas agora que ele está lá no poder, ele vai sentar aqui, vai fechar o acordo com a gente, vai ser um governo neoliberal clássico, normal. E não foi isso que aconteceu. O cara realmente queria fazer um projeto nacionalista e soberano. Naquela época, não necessariamente socialista, mas um projeto nacional desenvolvimentista bem radical. E então ele começou o quê? A primeira coisa a fazer foi tomar maior controle, maior regulamentação do Estado sobre setores chaves da economia. E aí a gente já vê o principal setor da economia venezuelana é o petróleo. Né? Quase toda a exportação da Venezuela é petróleo, e isso daí dificulta muito, né, o desenvolvimento daquele país, que ele fica muito dependente do petróleo e ele tem muita dificuldade de gerar indústria, agricultura própria, porque é sempre mais barato comprar de fora por causa dessa anomalia na economia deles. Né? E aí nessa que ele foi avançando, a reação foi aumentando, porque as elites locais do antigo Pacto de Punto Firro, que foram alijadas do poder, mais os interesses norte-americanos, principalmente no fornecimento constante e barato de petróleo, começou a avançar, né? Começou a avançar contra esses interesses, a ação do Hugo Chávez, e a reação foi aumentando ao ponto que, quando ele decretou o controle total da PDVSA, a estatal do petróleo da Venezuela, esse foi o gatilho da primeira tentativa de golpe de Estado contra ele, né, que foi em 2002. E essa tentativa de golpe de Estado durou pouco mais de 2 dias, né, de uma forma imprevisível. Houve uma rebelião popular para além da organização que eles tinham nos morros e favelas. Houve uma revolta da população contra a retirada do Hugo Chávez do poder, né? E eles cercaram o Palácio Presidencial. Essa cena ela aparece num documentário muito famoso chamado A Revolução Não Será Televisionada. Pode procurar no YouTube, tem esse documentário. E eles cercam o Palácio Presidencial e, nesse momento, os setores do Exército, que ainda estavam confusos, racharam com os golpistas e optaram por abraçar o retorno à legalidade. E trouxeram o Hugo Chávez de volta ao poder em menos de 3 dias, né? Em mais ou menos 2 dias. A partir desse momento, 2002, o processo da Revolução Bolivariana se radicaliza. Se radicaliza em todos os sentidos, né? Por quê? Porque houve uma tentativa de golpe que foi revertida com mobilização popular e com unidade com o exército. Então, a partir desse momento, o Hugo Chávez ele tem um compromisso ainda maior com essa população das favelas, que estava garantindo a governabilidade dele e a manutenção dele no poder. Então, a partir desse momento que começam os convênios com Cuba, né, que começam as missões sociais mais efetivas, que erradicaram o analfabetismo, que levou 22 mil médicos cubanos para a Venezuela e tudo. E também, a partir desse momento, eles começam a radicalizar também no controle de outros setores da economia, né? Intensificando um processo de reforma agrária, né? A Venezuela ainda importa muito alimento, ela importa a maioria dos alimentos, mas bem menos do que antes da Revolução. E a partir desse momento, assim, eles vão consolidando e adquirindo o discurso socialista, né? Foi pós-golpe, tentativa de golpe de Estado, que o Hugo Chávez começou a reivindicar o socialismo como o único projeto possível de emancipação da Venezuela e da América Latina, né? E paralelo a isso, ele também começou a fazer uma articulação internacional muito forte. Ele se articulou com países párias que estavam sendo isolados pelos Estados Unidos. Há muito tempo, ele se articulou com esses países para pautar a OPEP. Eles conseguiram fazer o preço do petróleo subir nessa época, né? O Hugo Chávez, junto com Gaddafi, junto com Assad, junto com todos esses, o Irã,
junto com todos esses países que são o eixo do mal para o imperialismo, eles começaram a mexer no preço do petróleo, aumentar o valor do preço do petróleo, e a partir daí ele conseguiu financiar o avanço dos projetos dele, não só na Venezuela, como fora da Venezuela. Então a gente vê que ele iniciou para reduzir a desigualdade social dentro da Venezuela e fora da Venezuela projetos de integração latino-americana, porque eles tinham uma visão clara de um projeto continental de integração latino-americana, né? Não só da Venezuela sozinha. Eles tinham essa visão estratégica que para a Venezuela ser soberana, a América Latina inteira tinha que estar integrada em um projeto soberano. Enfim, o conflito foi se acirrando, a gente vê uma primeira derrota do chavismo no referendo da nova Constituição em 2007. Em 2007, ocorreram dois fatos importantes, né? Primeiro, foi o Hugo Chávez não renovar a concessão da RCTV, que é o equivalente à Rede Globo de lá. Hugo Chávez virou e falou, não vou renovar a concessão dessa TV porque ela participou de um golpe de Estado contra mim, né? Ela capitaneou a parada e tal. Ela continua conspirando, ao contrário dos outros canais, né? Ela continua abertamente conspirando. E eu não vou renovar a concessão. Vai vencer a concessão, é o direito do Poder Executivo não renovar. A não renovação da concessão da RCTV desencadeou uma primeira onda de protestos massivos, onde a oposição pela primeira vez conseguiu botar muita gente na rua. Porque até então a oposição era conhecida como os esquálidos, de serem fracos, de serem poucos, né? E a partir de 2007 eles conseguiram botar muita gente na rua. Por causa do fechamento do canal de TV e umas coisas bem... Tipo, a novela não ia ter o capítulo final, esse tipo de coisa. E a partir daí também, nesse mesmo ano, teve o referendo, que a Assembleia Nacional estava discutindo um novo projeto de Constituição para a Venezuela. Lembrando que quando o Hugo Chávez assumiu, a primeira coisa que ele fez foi reescrever a Constituição. Foi iniciar um processo de debates no país inteiro, elegeu uma Assembleia Constituinte e escreveu uma nova Constituição. Foi a primeira coisa que ele fez, né, quando ele assumiu. E aí, em 2007, eles iam fazer uma atualização da Constituição, onde essa Constituição ia declarar abertamente que a Venezuela era um país socialista, definir os meios de produção, os meios de propriedade, etc, etc. E nesse referendo, como eles já estavam um pouco enfraquecidos por causa dos protestos contra a RCTV, quando veio o referendo, eles perderam por uma margem muito pequena, se não me engano foi 49% aprovar a Constituição e 51% não. E a partir desse momento o processo entra em um outro grau de radicalidade, de polarização. A oposição, a antiga oligarquia muito fortalecida, né, com essas pequenas vitórias, assim, de botar a gente na rua, de conseguir não aprovar a nova Constituição. E a gente vem, desde então, vem dessa oposição procurando estratégias e procurando formas. Sendo orientada por fora, né, de como fazer a mudança de regime na Venezuela. Eu vou entrar em detalhe sobre esses métodos na segunda parte da minha fala. Porém, tinha um fator, o petróleo. O preço do petróleo estava estável, estava alto. Então o chavismo conseguia segurar a oposição e manter seus projetos de integracionistas na América Latina, né? Só que a partir de 2011, acho que é 2011, entre 2011 e 2012, a gente começa a ver vários problemas. Primeiro, a Primavera Árabe. Primavera Árabe, que na época a gente achou muito bacana, o povo saindo, não sei o que, ela começou a destruir principalmente, ela começou a pressionar principalmente países que estavam alinhados com o chavismo na regulação do preço do petróleo internacional, como a Líbia e a Síria, né? E o cerco ao Irã também aumentando. Então a Primavera Árabe foi um fator de desestabilização, junto com a política da Arábia Saudita de botar mais petróleo barato no mercado, de redução do preço das commodities, do preço do petróleo. A Arábia Saudita, todo mundo...
a Arábia Saudita, todo mundo, né, lembrando que é aliada de primeira mão dos Estados Unidos, é um governo ultra-tirânico que os norte-americanos não estão nem aí para direitos humanos lá, ajuda humanitária ou etc. E aí eles atuam como reguladores do mercado de petróleo, né, para os americanos. Então o preço do petróleo começou a cair nessa combinação petróleo saudita barato, primavera árabe desestabilizando alguns atores chaves da OPEP. E a partir dessa desvalorização também teve um problema muito grave que impactou o chavismo e que impactou toda a correlação de forças, né, que estava tendo na Venezuela, que foi a doença do Hugo Chávez. Né, o câncer, né, que é um câncer super misterioso, tem N teorias aí sobre o que pode ter sido esse câncer, mas o fato é que isso daí foi um golpe fatal no chavismo, né, porque o próprio Chávez estava morrendo. E teve que ser feita uma sucessão às pressas, porque o modelo político não estava adaptado, ainda não estava preparado para perder a figura central que deu origem a ele, né, que canalizava esse projeto político. Então a morte do Hugo Chávez, a queda do petróleo, estimulou mais ainda a oposição. A gente viu, logo que o Hugo Chávez morre, o Maduro teve uma vitória apertada contra o candidato da oposição, e 2 anos depois a oposição levou a maioria das cadeiras da Assembleia Nacional. E aí a gente chega na crise da atual Assembleia Nacional. Por quê? Porque essa Assembleia Nacional, ela já comprou briga com todos os demais poderes da República da Venezuela, já na posse dos seus deputados. Porque tinham 4 deputados que estavam impugnados pela Justiça Eleitoral e que não poderiam assumir. Eram um deputado chavista e 3 deputados da oposição, que estavam impugnados por crime eleitoral. Então o Conselho Nacional Eleitoral foi lá e anulou a candidatura deles, né? E a Assembleia Nacional não respeitou a decisão do Conselho Nacional Eleitoral e nem do Tribunal Superior de Justiça. Eles falaram, não, a gente vai empossar eles, isso daí é uma manobra do chavismo para enfraquecer a oposição e tal. Desde então, a Assembleia Nacional da Venezuela, ela opera, eles chamam de Assembleia em desacato, porque ela não está obedecendo a decisão do Tribunal de Justiça. E ela tem se tornado o quê? O foco de articulação da oposição. A sorte que o Maduro tinha é que até então a oposição era extremamente rachada, perdida. Acho que até hoje ela ainda é assim, né? A diferença que a gente vê agora é que tem um Trump, né, nos Estados Unidos, com uma postura muito mais belicista que a anterior, e um Trump estimulado por vitórias de governos de extrema direita em volta da Venezuela, principalmente Colômbia e Brasil. Alguns analistas dizem que isso daí foi o determinante para eles decidirem essa nova ofensiva em cima da Venezuela. Por que essa nova ofensiva? Porque em 2017 tiveram os protestos, né? Vocês se lembram, o pessoal chama das guarimbas e tal. Foi a última grande onda de protestos recente. E para, vamos dizer, pacificar o país, foram tomadas várias medidas, né? E uma delas foi o quê? Foi antecipar em alguns meses a eleição presidencial, que era uma das reivindicações, inclusive, da oposição. E quando essas eleições foram antecipadas, em maio do ano passado, a oposição decidiu boicotar. Uma parte da oposição decidiu boicotar a eleição presidencial, falando que era fraudada, etc, etc, né? E nesse momento o Maduro já estava fortalecido, porque ele tinha perdido muita força do início do governo dele até esse momento. Até esse momento não, até um pouco antes, mas ele recuperou força quando ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para tentar resolver o impasse com a oposição. Nessa convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o chavismo fez uma repactuação interna. Setores do chavismo que estavam descontentes com Maduro conseguiram ocupar espaço na Assembleia Nacional Constituinte, e isso dividiu melhor o poder dentro do chavismo e fez com que ele fosse fortalecido para a eleição presidencial antecipada, que a Assembleia Nacional não reconhece, né? E então o que a gente vê agora é um início de 2019
com o Maduro assumindo no dia 10 de janeiro, no dia 11 de janeiro, um completo desconhecido, que é o Juan Guaidó, se autoproclama presidente. Ele tinha virado presidente da Assembleia Nacional em desacato 5 dias antes, ele era um completo desconhecido até então. E aí você vê todo o produto de uma grande campanha de comunicação, né? Comparações dele com Obama. Se vocês repararem as fotos do Guaidó, elas são em ângulos que lembram Obama, né? O corte de cabelo dele e tal, são coisas muito planejadas, assim. Porque na Venezuela, eu acho que hoje em dia o candidato pode até ser de extrema direita, mas ele não pode aparentar ser de extrema direita, né? Porque o horizonte de época lá foi um pouco mais para a esquerda, assim, sabe? O de direitos, né? E de visão de mundo que as pessoas têm lá. E então o Guaidó ele se apresenta como um social-democrata moderno, quase como o representante do Partido Democrata na Venezuela, né? Essa é a crise atual. E o que ele fez além de se autoproclamar presidente? Ele, além de se autoproclamar presidente, ele iniciou um processo junto com seus aliados de fora de envio de ajuda humanitária para a Venezuela. Essa tática da ajuda humanitária, essa estratégia da ajuda humanitária, ela já foi utilizada em todos os países que sofreram intervenção, né, norte-americana nos últimos anos. Não só nos últimos anos, isso daí é uma técnica que vem há muito tempo, né? Ah, vamos mandar ajuda humanitária para aquele país que está sendo oprimido por um regime comunista ditatorial. O que eles fazem? Vão lá, mandam ajuda humanitária e mandam umas caixas com arma também para armar a oposição. Foi isso que eles fizeram na Nicarágua, isso que eles fazem na Síria, isso que eles fazem em todo lugar que eles mandam ajuda humanitária, né? Bom, gente, guerra híbrida. Eu descrevi o histórico recente da Venezuela, os conflitos e tal, só que aí fica aquela pergunta, como que a oposição age? Como que a oposição se financia? Isso daí é uma coisa só da Venezuela, uma estratégia global, o que é isso, né? Atualmente, o imperialismo norte-americano, ele tem técnicas mais refinadas de promover mudança de regime em países que são hostis à sua expansão, né? Eles não fazem mais o ataque aéreo, a invasão por terra. Isso daí é uma coisa, é o último do último recurso. É o último do último recurso. Desde 2000, mais ou menos, eles conseguiram aprimorar uma forma de intervenção indireta em países opositores que ficou conhecido como Revolução Colorida. Não sei se todo mundo se lembra que no início dos anos 2000 tiveram várias revoluções no leste europeu. Teve uma na Sérvia, teve a Revolução Laranja na Ucrânia, a Revolução Púrpura na Geórgia. Era tudo ligado com cor, eram procedimentos muito parecidos e tudo, né? Isso daí, a Revolução Colorida, é uma forma de intervenção indireta desenvolvida não só pelo Departamento de Estado norte-americano, mas pode-se dizer que é um espírito de época do imperialismo, sabe? Todos os aparatos do imperialismo, fundações, etc., foram adotando esse tipo de prática, que consiste no quê? Financiamento, recrutamento, treinamento e financiamento de oposição a governos anti-norte-americanos. Mas eles sempre fizeram isso, tal. Não, qual que foi a diferença? A diferença é que de 2000 para cá, a Revolução Colorida, essa forma de subversão que eles colocam em outros países, ela tem como eixo central a não violência ativa. A não violência ativa. Tem um sociólogo norte-americano, que é consultor do Pentágono, que se chama Gene Sharp, e ele sistematizou todas as manifestações de confrontos não violentos da história da humanidade, cruzou isso com os conceitos de guerra de Clausewitz e tudo mais, e ele sistematizou um método de mudança de regime baseado em confrontação não violenta, desobediência civil não violenta. E por quê? Porque eles viram que essa é uma forma mais efetiva
de você promover oposição é mais barata, é mais barato do que invadir um país, e ela é mais efetiva também na hora da mudança do regime. Porque a imagem que fica para a população que não é envolvida com política é que foi uma revolução, é que foi o povo se libertando, não houve interferência externa. Não foram os americanos que interviram, foi um movimento nosso que se libertou da opressão. Né? Então, e isso daí também, além da narrativa, a não violência ativa, a desobediência civil pacífica, ela cria fatos políticos através de provocar o uso da força do Estado contra você. Então você sempre sai numa imagem como a vítima, como o opressor e tal, por mais que tenha sido você que criou toda aquela situação. Né? É o uso tático e estratégico de técnicas de não violência. O Martin Luther King fazia isso, né? O pessoal, o movimento anti-guerra na Guerra do Vietnã utilizava isso e tal. A diferença é que agora, o Gramsci não, o Gandhi fazia isso. A diferença é que agora isso daí foi sistematizado em manuais militares do Pentágono, né? E que estão aí treinando gente para fazer o jogo do imperialismo no mundo inteiro. A Revolução Colorida, ela não tem um comando central, assim, né? Pode-se dizer que tem uma linha geral que sai do Departamento de Estado, mas como ela opera, quais as redes, é muito descentralizado. Não dá para falar só de um ou de outro, né? Dá para pontuar uma primeira instituição de Revolução Colorida que se chama Otpor, que era um movimento estudantil sérvio que derrubou o Slobodan Milosevic em 2000. Não sei se vocês se lembram, em 2000 teve a guerra na Iugoslávia, os Estados Unidos soltaram umas bombas lá, o, entre aspas, ditador não caiu, e aí de repente rolou uma revolução e o cara caiu. Essa foi a primeira manifestação bem-sucedida de Revolução Colorida, né? A Revolução Sérvia, liderada pelo Otpor, que é essa organização estudantil. E esse pessoal começou a transformar Belgrado, a capital da Sérvia, num centro de treinamento de Revolução Colorida. Então, gente do mundo inteiro começou a ir lá treinar como fazer mudança de regime não violento. Na Universidade de Belgrado tem um curso, lato sensu, de mudança de regime através de formas não violentas. Você consegue título universitário disso lá em Belgrado. E esse pessoal treinou gente no mundo inteiro, né? Não estou falando que eles são os únicos que treinam, mas eles têm dinheiro, têm técnica, né? E eles conseguiram criar uma rede global muito forte. Então essa é a parte da Revolução Colorida. Quando o imperialismo, o Departamento de Estado vai lá, quer fazer uma mudança de regime num país, ele começa com a Revolução Colorida, que é uma forma indireta de intervenção. Se a Revolução Colorida não dá certo, que é o que está acontecendo na Venezuela, que é o que aconteceu na Síria, o que eles fazem? Começa a armar a oposição para a guerra de guerrilha. A combinação de Revolução Colorida com guerra de guerrilha, a combinação dessas duas estratégias é o que compõe a guerra híbrida, o conceito de guerra híbrida. Né? Porque o que é a guerra híbrida? Ela é uma guerra que não se restringe aos meios militares, ela é uma guerra política, ela é uma guerra de comunicação, ela é uma guerra psicológica, ela é uma guerra econômica, ela é uma guerra jurídica, né? E cada um desses ramos a gente pode abrir, né, muitas linhas de estudo sobre isso. A jurídica, por exemplo, é a que deu certo aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente passou por um processo de Revolução Colorida que não precisou chegar na Guerra Civil. Eles conseguiram pegar a gente já no lawfare, que é a perseguição jurídica de opositores políticos. Né? Aqui foi mais fácil, na Venezuela não. Na Venezuela não foi fácil, na Síria não foi fácil. Né? Você acha que ela está rolando aí? Aqui no Brasil? Não, na Venezuela. A guerra híbrida? Tá. Qual que você acha que ela vai continuar? Ah, tá. Bom, essa é a guerra híbrida, né? Só quis falar por cima o conceito para vocês. Como que ela opera. Só mais alguns detalhes, né? Geralmente é isso daí, uso de figuras jovens, né? Para depois eles receberem prêmios na MTV como heróis libertadores da democracia. Cores, coisas criativas, tal, né? Não é aquela mobilização tradicional da esquerda, né? Todo mundo marchando, pá, tal. É uma coisa descolada, é uma coisa cool, né?
A Revolução Colorida, o nome já diz, é colorido, é todo feliz. É divertido, não é chato. Você não fica numa assembleia discutindo coisa. Já vem o negócio pronto, você veste a camisa com a cor da Revolução e acabou. Né? E isso daí é o que eles têm... Agora tem um elemento novo. Eu já ia esquecendo esse, importantíssimo. Porque de alguns anos para cá, o ex-estrategista do Trump, né, ele trouxe um elemento novo que é o uso estratégico massivo de redes sociais e Big Data. Né? Então esse daí é mais uma arma do arsenal de Revolução Colorida, que a gente está vendo aí. Ela está sempre se reinventando, né? Ela não para do jeito estático, assim. Na Venezuela, por que a Revolução Colorida não deu certo na Venezuela? A gente tem que entender que quando a gente fala de Venezuela, a gente fala muito de Hugo Chávez, de Maduro, de Capriles, de Guaidó, e não fala o que tem embaixo, no nosso nível aqui. Pessoas como nós. Como é que se organiza isso daí lá? Eu fui para a Venezuela em 2006, né, fiquei um tempo lá, faz bastante tempo, mas eu ainda tenho contato com muita gente do governo, da Telesur, amigos meus estão sempre indo lá fazer coberturas para veículos de imprensa aqui do Brasil e tudo. E eu tenho muito contato lá, né? Então, o que eu vejo, assim, a Venezuela, eles têm uma organização capilarizada de base, que esse movimento chavista criou, que é uma coisa que a gente nem imagina aqui no Brasil hoje em dia. Né? A gente não imagina, como é que eu vou dizer, lá eles têm um plano estratégico que está na Constituição, de que o Estado tem que sair do Estado burguês para o Estado comunal. E eles têm um plano de como chegar nisso, né? Então eles estão criando comunas em todos os cantos do país, que são conselhos de cidadãos, assembleias populares, que discutem coisas do dia a dia. E não discute só, tem que cortar a árvore, tem que mandar assistência social para aqueles moradores de rua. Não é uma discussão rasa, igual a gente vê em conselhos de bairro aqui no Brasil. Lá os caras discutem geopolítica, lá os caras discutem o projeto de comunicação do bairro, eles discutem projeto habitacional do bairro. Então, eles discutem a autodefesa do bairro. Né? Então, a organização popular do chavismo, apesar de não ser a extrema maioria da população venezuelana, mas é muito enraizada, é muito consolidada, e eles estão preparados para tudo. Eles estão preparados para a situação de cerco, eles estão preparados para, se tiver que atacar, eles têm como fazer isso, né? Para vocês terem uma ideia, mutirão de moradia na Venezuela, o cara que está fazendo o mutirão da casa dele, ele também recebe treinamento militar para montar a milícia daquele condomínio, que vai fazer a segurança no caso de uma invasão estrangeira. Né? Então, e não é um discurso fascistoide, né? Você imagina que é uma coisa muito fascistoide, a galera lá recebendo... Não, é luta popular, assim, é uma narrativa popular e de esquerda, assim, né? Não é uma coisa assim rasa, militarista, né? O que a gente vê lá na organização deles. E eles têm essa organização que eles chamam de o poder popular, o poder comunal, que são as comunas que tem em várias ruas do país, que tem os conselhos comunais regionais, estaduais e o parlamento comunal nacional. A ideia, o plano ideal deles é que toda a organização político-administrativa passe a ser por comunas e não mais por cidades e estados. Esse é o objetivo da Revolução Bolivariana. E uma coisa importante, essas comunas, elas têm um poder militar semi-autônomo. Né? O exército venezuelano, ele tem 200 mil soldados. É um exército razoável, bem treinado, bem armado. As comunas organizam milícias populares que, somando todos os milicianos, dá 1.600.000 milicianos. Então, mesmo se o exército quiser dar golpe na Venezuela, a população na favela é muito maior e também está armada. Então, se o exército tentar dar um golpe, o pessoal fala, militares, venham para o nosso lado. Mesmo se uma quantidade significativa dos militares irem para o lado da oposição,
as comunidades estão armadas. E por que que o Hugo Chávez fez isso? Por que que ele armou a população? Porque ele é um Bolsonaro? Não. Ele armou a população porque depois da tentativa de golpe de Estado em 2002, ele viu que era a população pobre que ia garantir a continuidade do processo. E foi o que faltou no Chile, por exemplo, do Salvador Allende. Então eu acho que a guerra híbrida, num país que está preparado desse jeito, a Revolução Colorida é muito difícil de avançar. Porque além dessa parte militar que eu dei destaque, todo líder chavista tem um canal de YouTube, tem um programa na rádio, escreve uma coluna em algum jornal, entendeu? Lá a prática política deles é muito comunicativa, porque depois do golpe de Estado de 2002, eles viram que eles tinham que ter meios de comunicação próprios. Então, político na Venezuela, principalmente chavista... O quê? Do golpe? Não, na época do Pitinha que deu, que cortou a concessão. A concessão da RCTV. Então, eles têm uma comunicação muito forte. Qualquer coisa que a oposição solta de fake news tem resposta imediata. Né? E... eu não duvido também, eu acompanho muito nas redes sociais chavistas. Eu também tenho uma suspeita que eles tenham um maquinário de robôs também, igual o Bolsonaro tem. Porque eu vejo uns perfis estranhos compartilhando e tal, tipo... Então, além de uma organização popular forte e armada, eles têm meios de comunicação próprio e eles também se adiantaram nessa questão de combate à fake news, né? Fora isso, tem a questão geopolítica. O governo Maduro é apoiado pela Turquia, pelo Irã, pela Rússia e pela China. Então não há um consenso de que aquele governo é uma ditadura e que é ilegítimo, né? A ONU reconhece o Maduro como presidente da Venezuela. O secretário-geral da ONU manifestou isso. O presidente é o Maduro, né? É com ele que a gente vai falar. Então, os Estados Unidos e a oposição, eles entraram numa sinuca de bico agora. Eu arrisco dizer que o Trump se adiantou. Eu acho que ele fez merda com esse negócio de tentar empurrar ajuda humanitária. Porque eles estavam falando que sábado ia ser o dia D da oposição, que eles iam derrubar o chavismo naquele dia, né? E você vê todo aquele teatro, teve um festival de músicos da MTV Latina lá pela Liberdade. O Guaidó apareceu do lado da Colômbia dirigindo um caminhão falando que ia passar por cima dos soldados com aquele caminhão e no final não passou, né? Então eles apostaram muitas fichas numa coisa que não deu certo. Não deu certo, né? Agora o que eles vão fazer? Se eles vão insistir nisso, não vão? Não sei, cara. Só que a oposição venezuelana, ao contrário do que a gente vê aqui na mídia majoritária, ela bota muita gente na rua. Só que ela bota muita gente na rua 2 vezes por mês, assim, entendeu? Uma coisa... o ato da oposição, não sei o quê. Eu estou falando atualmente, não estou falando outras épocas. Atualmente, a oposição venezuelana bota muita gente na rua, mas é isso, é gente autoconvocada, não é gente organizada. Essas pessoas não estão organizadas, elas receberam um negócio no WhatsApp e vão lá no ato. Elas não estão organizadas em comunas, em milícias, em brigadas e tal, né? Em coletivos, em movimentos. Eles não são pessoas organizadas. E eles não têm capacidade de mobilização constante. Então você vê que eles botam muita gente na rua, na semana seguinte o chavismo enche o país de gente vários dias da semana. Na rua também. Então não é essa... Como é que eu vou dizer? Tá todo mundo contra o Maduro e é o exército que segura a onda. Não. Tem povo com ele, tem muito povo, e tem povo organizado. Agora, o que vai ser depois disso, não dá para prever exatamente, porque é tudo imprevisível, e a América Latina é um continente muito louco. É um negócio meio novelesco aqui, né? Muito visceral. Mas eu acho que a tendência é partir para fomentar... Eles vão fomentar guerrilha na Venezuela, guerrilha de direita. Porque não deu certo a Revolução Colorida. Eu acho que esse lance do Guaidó entrar vitorioso com a ajuda humanitária... vão começar a guerra não convencional. Eu acho que agora o próximo passo eles vão começar a guerra não convencional. Igual fizeram na Síria. E aí... Vamos encerrar.
Sim. E aí eu acho que o Brasil nisso... Cara, eu acho que o Brasil, ele foi um grande estopim para isso chegar no ponto que isso aconteceu. Eu acho que o Guaidó, o Trump, todo mundo falou, nossa, entrou um maluco que vai comprar nossa ideia, né? E foram para cima. E agora a gente depende muito do que os militares vão decidir. Porque tem um papo aí de que os militares que seguraram uma maior atuação do Brasil na entrega de ajuda humanitária. Né? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei. E... são mais profissionais que os Bolsonaro. Agora, existe uma tendência aí de opinião que está circulando de que os militares que impediram uma atuação mais forte do Brasil no projeto de entrega de ajuda humanitária. Está 21 tiros de canhões. Só que eu tenho minhas dúvidas se foi isso mesmo, né? O que aconteceu de fato, né, pro Brasil não... E se o Brasil não está mesmo atuando, né? Porque o que me parece, ou pelo menos o que a mídia tem deixado vazar, é que assim, o Bolsonaro quer ser o novo Hitler, o Bonaparte, né? O Napoleão.